Sheila Torres. Aqui na igreja nós temos um ministério para você que é solteiro, divorciado ou viúvo. É o Ministério dos Amigos em Cristo. E esse ministério convida você para um jantar de confraternização que acontece dia 17 de outubro. É o Jantar da Primavera. Você precisa garantir a sua vaga e mais informações com a Neusimar ou com a Fátima. Cantem ao Senhor uma nova canção. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Proclamai às nações a sua glória. Falem a todos os povos das suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Ele é o único temível entre todos os deuses. Louvem ao Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e seu poder. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Miquel Zuger, Oswaldo Prado, Faes Ishak. 24 a 27 de setembro, PIB Curitiba. Missionar e Missionar Kids. Um aviso para você, pai. As vagas do acampamento de primário já estão acabando. Escreva seu filho lá. O acampamento será nos dias 18, 19 e 20 de setembro, na Chácara dos Pinheirais. Mais informações com o número da Celi, que está aqui embaixo. O Acontece na PIB vai ficando por aqui. Você fica com os aniversariantes dessa semana e acompanha as fotos também do Congresso de Homens que aconteceu no final de semana passado. Que Deus abençoe você. Hoje à noite, às 7 horas, a gente se encontra aqui para o culto da noite. Até lá! Eu quero saudar a todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa semana foi uma semana muito especial para os embaixadores do Rei, tanto a nível de Brasil, nível de mundo, como na nossa igreja. Em 1908 começou um movimento nos Estados Unidos e foi formado lá a primeira embaixada. E depois se sucederam várias outras. Então nós estamos fazendo 101 anos de organização que começou nos Estados Unidos. Em 1948 começou um movimento aqui no Brasil, através do pastor Elvin Hatton. E nós estamos comemorando essa semana, comemoramos 61 anos de organização. E a nossa igreja, a PIB, tem a embaixada mais antiga, né? Do estado do Paraná e umas mais antigas do Brasil. No dia 25 nós comemoramos 53 anos de organização. E algumas pessoas me perguntam, quando eles me veem falando dos embaixadores, ainda existem embaixadores do Rei? Eu digo, existe. Sabe por que ainda existe? Porque é uma organização missionária. E como missões nasceu no coração de Deus, essa organização não se acaba. Porque ela trata de missões, ela cuida dos meninos, colocando em seus corações o incentivo missionário, e assim nós vemos que eles têm se dedicado a isso. Nós temos na nossa bandeira, dentro do escudo, nós temos uma coisa, e nós temos ali os 5 ideais. É uma coroa que tem os 5 ideais dos embaixadores do Rei, que é o estudo da Bíblia, estudos missionários, oração, mordomia e serviço real. É nesses 5 ideais que nós trabalhamos com os meninos, a nível de Brasil, a nível de mundo.
E nós estamos estudando agora nesse semestre com os nossos meninos ali na Embaixada, na sala 103, todos os domingos às 17 horas, todos esses itens. Eles estão aprendendo agora a respeito do plano de salvação, a necessidade que nós temos de confessar a Cristo como Senhor e Salvador, a necessidade de aceitar a Cristo em seus corações e a necessidade de realmente se firmar nos propósitos dos ideais da igreja e daquilo que Deus quer para os nossos corações. E nós queremos agradecer a Deus por isso, e nós estamos nessa semana alegres porque estamos comemorando mais um ano. E eu quero convidar os pais para que tragam seus filhos na idade entre 7 a 15 anos, ou mandem seus filhos para estar ali conosco, todos os domingos às 17 horas, na sala 103. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Adriano para estar orando, agradecendo a Deus por esses 3 aniversários, né? Faz tudo de uma vez só. Senhor, nós temos gratidão no coração, não somente por uma instituição assim tão tradicional e tão abençoadora na história do teu povo, mas por esse momento agora, por gente como o meu irmão aqui, que abraço nesse momento, por gente dedicada ao Senhor, e que eu tenho certeza que assim o fariam em qualquer situação, em qualquer instituição, em qualquer outro ministério, mas por esses nós te agradecemos, pela disposição do coração, pelo amor com que eles te servem. Deus, são exemplo para a minha vida, são exemplo para as nossas vidas. E cuida também daqueles que estão trabalhando ali no domingo, domingo após domingo. Abre, Deus, cada vez mais a visão também dos teus filhos como líderes dessa garotada, para que esse tempo de celebração possa ser mais do que uma mera data, mais do que um aniversário, mas possa ser para eles, Deus, marca no coração da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Essa para nós é uma festa santa do Senhor nesse lugar. Muito obrigado, Deus. Honra, Senhor, a disposição, Senhor. Honra, Senhor, essa liderança, esse povo que te adora hoje, celebrando essas datas que são presentes ao Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos meninos cresçam em sabedoria, em graça, em estatura diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Descansa em Deus, pois Ele é Senhor. Descansa em Deus, pois Ele é Senhor. Descansa em Deus, pois Ele é Senhor. Aleluia, que bom que a gente pode descansar no Senhor. Queria convidar a Érica para vir aqui, para vir aqui, não é? Eu não sei se o Augusto está junto com ela, vem para cá também, né? Porque eu gostaria de orar por vocês. Estão aí, não? Não estou vendo. Ah, está aqui, vem para cá, não é? E se está chegando aqui, a gente já vai orar juntos aqui. Primeiro, eu queria pedir oração, porque a gente está com uma dificuldade ali na creche, na nossa creche, não é? O vizinho estava com problema com a água da chuva, e aí ele cavou uma vala do lado do nosso muro. A água da chuva veio e está levando o muro, não é? E a gente está correndo o risco do muro cair ali no pátio das crianças. Então orem por isso, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido, num momento em que financeiramente a gente não teria condições de fazer. Então ore por essa questão. Mas aqui eu tenho boas notícias, né? A Érica está se casando dia 12 de setembro, e vai morar na Suíça, não é? Junto com o seu marido, o Augusto. E ela queria estar junto com a gente aqui para se despedir da igreja nesse momento, mas também para louvar a Deus, para agradecer a Deus e pedir a bênção dele para esse novo momento da vida, né?
Está lá? O Augusto está na Suíça ainda, ele vem para cá dia 6, ele chega dia 6. Você não vai casar por procuração, Não, não? já casei por procuração. Daí a gente casa no religioso, daí ao vivo. Tá bom, que joia. Esse negócio de namorar com alguém de longe tem que casar por procuração. E quem foi o procurado? Quem é que é seu... Ele, a minha irmã, a Débora. Complicado. Minha irmã. Casei com a irmã, mas quem falou sim na hora foi ele por telefone. Tá bom, tá certo. E a gente tem aqui também um casal muito querido, né? A Val e o pastor Manfred Schwab, certo? Não sei. Como é que fala? Schwab. Eu ainda aprendo, né? E a Val, como é que é o nome correto, Val? Waltraud. Já viu por que eu falei só Val, né? Waltraud. Isso, eu vou aprendendo, né? E a gente tem o privilégio e a alegria de receber esses irmãos na equipe ministerial da nossa igreja. A Assembleia da Igreja os convidou para fazerem parte da nossa equipe ministerial. E a partir agora, da semana que vem, dia 1º, eles estão assumindo esse ministério. Pastor Manfred é missionário e a irmã Val aqui no Brasil já há 32 anos, oriundos da Alemanha. E conhecemos o pastor e a sua esposa de muitos anos, já fizemos trabalhos juntos aqui e para nós é um privilégio. A missão que o pastor vai estar assumindo é coordenar a área de aconselhamento pastoral da nossa igreja. E essa área não é somente que ele vai estar aconselhando, mas vai coordenar a área dos psicólogos da igreja, são mais de 15 que nos ajudam no atendimento psicológico, coordenar o treinamento de vários irmãos, líderes da igreja que, quer queira, quer não, acabam entrando nessa área de ajudar pessoas, de ouvir pessoas, e então essa é a grande missão de estar coordenando toda essa área para que a igreja tenha uma única linha, uma única maneira de trabalhar. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, com a presença dos irmãos. Já combinei com ele que agora no mês de setembro ele vai pregar para os irmãos poderem conhecê-lo mais de perto, né, assim chegar junto, mas que é um prazer, né, estar aqui com vocês. Não sei se quer dar uma palavra. Acho que depois de 9 anos de namoro, né? Porque faz 9 anos que a gente se conhece, finalmente está se concretizando o casamento, que a gente está aqui junto com vocês para colaborar com os dons que Deus tem dado e a ênfase que Deus tem colocado em nossas vidas na área de caminhar com as pessoas. Porque pessoalmente eu creio que muitos dos nossos problemas não se resolvem com uma conversa, mas a gente tem que aprender a caminhar um com o outro. Por isso eu gosto de chamar este aconselhamento de caminhada. E é esta que é a nossa visão para o aconselhamento, tanto com os casais, qualquer idade, mas de aprender a caminhar um com o outro e entender os motivos que levaram a pessoa a ter esse desajuste na sua vida. Essa é uma demanda grande, só para os irmãos saberem, por exemplo, para conversar com o pastor, comigo, né? Tem uma lista de espera hoje que passa de 140 pessoas, só para ter uma ideia. Então é um gargalo que a gente tem que achar um jeito de resolver. Eu queria que nós orássemos agora. Normalmente a gente se ajoelha, mas hoje nós vamos orar diferente. Se você tem um motivo seu, pessoal, de intercessão, de oração, e você gostaria que a igreja estivesse junto com você nesse tempo de oração, não é? Que nós estivéssemos orando por você nessa hora, então só você vai ficar em pé, tá? E a gente vai orar por você nesse momento, junto com esses queridos que estão aqui, que estão celebrando com a gente motivos muito especiais de Deus na sua vida. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós reconhecemos a Tua potente mão. Nós nos alegramos com a Érica, Senhor, por essa bênção tão preciosa, que é poder, Senhor, se casar com alguém que ela ama, dividir a vida. E te peço a Tua graça agora que ela está mudando para um outro país, a Suíça, para uma outra cultura, onde terá de aprender uma outra língua. Que o Senhor esteja com ela, que ela sinta a boa mão do Senhor, e que a mesma fé, a mesma perseverança, o mesmo amor pelo Senhor que eu sempre vi nessa menina, ela possa infundir também na sua casa, no seu lar. E quando vierem os filhos,
eles sejam, Senhor, formados, gerados, educados, segundo os propósitos do Senhor. Nós nos alegramos com ela, porque essa é uma vitória gostosa da vida. Mas nós nos entristecemos pela saudade, pela despedida. No entanto, sabemos que o Senhor a tem nas suas mãos e que o Senhor há de abençoá-la onde ela estiver. Fica, Senhor, com o seu marido, que deve estar ansioso por chegar, para poder, Senhor, junto com a sua família, a família dela, celebrarem na tua presença esse casamento. E que, Senhor, ele também seja homem de Deus, cheio do teu Espírito, sacerdote dessa casa. Pai, nessa hora nós queremos acolher, Senhor, esses irmãos queridos que vieram para somar forças no ministério dessa igreja. Val e pastor Manfred, muito obrigado, Pai, pela bênção de tê-los aqui conosco. Muito obrigado pela chamada do Senhor na vida deles há mais de 32 anos atrás. Muito obrigado por eles terem adotado o nosso país como o país do coração deles e terem investido a sua vida num projeto de salvação, evangelização e de apoio às igrejas aqui. E agora, Senhor, te peço, unge o teu servo outra vez, dá-lhe a tua sabedoria. Unge a tua serva outra vez, dá-lhe a tua sabedoria, de tal maneira, Senhor, que nós possamos ter um exército de homens e mulheres comprometidos com o Senhor e comprometidos com pessoas, para que através do amor de Jesus, da tua palavra, através, Senhor, do carinho para com as pessoas, através da oração, da intercessão, através, Senhor, da confrontação também, eles possam ser instrumentos para ajudarem pessoas no meio das crises. E que esse exército, Senhor, se multiplique em graça. Tanto na área, Senhor, de formação, como na área, Senhor, de ação. De tal maneira que possamos ver a Tua glória refletida no semblante de outras pessoas, através da ministração deles. E agora, Senhor, tem uma comunidade quase inteira em pé na Tua presença, dizendo: Senhor Jesus, olha para mim, olha, Pai, para a minha necessidade. Algumas dessas pessoas não escreveram um bilhetinho com o seu pedido de oração, ou não colocaram sequer para outra pessoa ouvir aquilo que está lá dentro da alma, mas eles se colocaram diante do Senhor em pé, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua majestade, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo que aquele que se assenta no trono é o Deus Todo-Poderoso, e que foi Ele que nos prometeu que tudo quanto pedíssemos ao Pai, em nome de Jesus, o Seu Filho, Ele nos daria. E nesta hora, como igreja do Senhor Jesus, nós intercedemos uns pelos outros e dizemos: Papai do céu, Deus Todo-Poderoso, estende a Tua mão de graça, estende a Tua mão de graça agora e visita-nos. Alguns de nós precisamos, Senhor, de acertos. Então vem com o Teu Espírito e ajuda-nos a caminhar segundo a Tua vontade. Outros de nós precisamos de milagres. Milagres, Senhor. E o único que pode fazer um milagre é o Senhor. Então tenha misericórdia de nós. Tantos de nós precisamos da Tua sabedoria. Por fim, Senhor, vem, porque aquilo que nós mais precisamos é o Senhor. O Senhor é a razão da nossa busca. Então, Senhor, nós que estamos em pé na Tua presença, estamos a dizer: vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, por favor, vem. Toca a nossa vida, ensina-nos a viver do Teu jeito. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, é a nossa gratidão, porque sabemos que o Senhor ouve e responde às nossas orações. Em nome de Cristo, assim oramos. Amém e amém. Se o trovão e o mar se ergueram, vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei
pois sei que és Deus. Seu trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Enquanto continuamos adorando juntos, celebrando ao Senhor nesta manhã, né? Por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Você que veio preparado com os seus dízimos, as suas ofertas, você pode fazer isso nesse tempo, nesse momento. Não é só devolvendo ao Senhor, mas colocando diante do Senhor aquilo que é a tua fidelidade para com Ele. O teu sentimento em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem provido e te dado como sustento todos os dias. Tudo o que temos não é nosso. É o Senhor quem nos dá a oportunidade de administrarmos e cuidarmos. Por isso o grande desafio é cuidarmos bem. Por isso que enquanto nós celebramos ao Senhor dizendo, a tua voz eu escuto a convocar-me, Senhor, é também de falar, eu estou aqui para me colocar inteiramente diante de Ti, para aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, amém? Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. Porque sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser Um vaso em tuas mãos. Que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor.
aleluia ao Senhor. Amém. Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor. Você tem uma razão para louvar a Deus? Tem? Então olha para quem está atrás de você, ou para frente, né? Senão ficar todo mundo olhando para trás não vai dar certo, né? Então você olha para quem está atrás ou para frente, porque do lado geralmente é alguém que muito próximo, né? Então olha para trás ou para frente e diz uma razão pela qual você adorou a Deus aqui nessa manhã. Olha para trás ou para frente e aí fala isso. Ah, que gostoso. Cada palavra dessa está subindo ao céu, né? Como uma canção, uma melodia de louvor a Deus. Paulinho, canta de novo conosco mais um trechinho desse. Coloca o teu coração por estas razões e por tantas e tantas outras que às vezes Deus faz na nossa vida e a gente nem lembra que Ele fez. Não é verdade? Aleluia, 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 Pode aplaudir Jesus, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ore comigo. Senhor Jesus, nós estamos aqui para Te adorar. Tu és a razão de nós estarmos aqui. Tu és a nossa alegria, a nossa força. E mesmo quando passamos por tribulações, Tu és a nossa esperança, a nossa certeza. Senhor, perdoa-nos, porque tantas vezes, tantas e tantas, temos sido carregados pelo Senhor nos Teus braços. E às vezes a gente nem percebe que o Senhor está nos carregando, tamanha suavidade da Tua graça. Mas nessa manhã nós queremos dizer, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Senhor. Há algumas pessoas que estão aqui com o coração pesado, apreensivo, angustiado. Mas Senhor, nesta hora eu quero Te pedir outra vez, carrega no colo e revela a Tua glória. Porque nós somos, Senhor, aqueles que sentem o Teu abraço todos os dias. E por isso Te adoramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós temos estudado a palavra de Deus. Estamos no capítulo 2 da primeira epístola de João. E nesta manhã eu queria ler os versículos de 4 a 10 e pensar sobre a quarta
quarta maneira que nós podemos ter certeza de que somos ou não filhos de Deus. No capítulo 2, João está dizendo que alguns são filhos de Deus e alguns são filhos do diabo. Difícil coisa ouvir isto. E ele diz que nós podemos perceber aqueles que são filhos de Deus porque têm o DNA do seu pai. E também podemos perceber quem são os filhos do diabo porque eles têm o DNA do diabo. E ele vai dizendo, olha, tem aqui algumas coisas que são tão simples e tão visíveis com relação com essa a questão da paternidade divina. E então diz assim a Bíblia: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. A quarta característica dos filhos de Deus é algo que é colocado dentro de nós pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa alma. Quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, e você deixa de ser um cristão nominal, alguém que tem o apelido de cristão, e passa a ser um cristão de fato, porque Jesus está aí controlando, morando, dirigindo a sua vida, uma coisa tremenda acontece com você, que tem tudo a ver com a paternidade divina na nossa vida. Você recebe de Deus uma nova natureza. Até então, a sua natureza, o seu jeito de viver, a sua maneira de expressar a vida, os seus desejos, conforme João mesmo ensinou nesse capítulo anteriormente, no capítulo 1 também, estavam sendo dirigidas pela sua natureza carnal, tá? Era como se você tivesse um corpo que conduzia o seu espírito para algum lugar. Mas no momento em que o Senhor Jesus entra dentro da nossa alma, muda, e você passa a ter uma natureza espiritual, porque o Espírito Santo de Deus vem e habita o seu coração, e agora você tem um espírito que conduz o seu corpo para todos os lugares. Muda de perspectiva, muda de visão. E é justamente sobre isso que João está dizendo. Olha, se alguém de fato recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele lida com o problema do pecado de uma maneira totalmente diferente do que lidava antes. Porque agora, a sua natureza espiritual está dizendo para onde ele tem que ir, como ele tem que agir. E há dentro desse coração um desejo, um anelo dentro da alma de ser parecido com o Senhor que habita o seu coração. E esse desejo se manifesta também por uma busca pela pureza. A palavra de Deus vai nos dizer que todos nós somos pecadores. Não tem ninguém que não tenha pecado. Isso é claro. E pecado é uma doença mortal que está dentro de nós desde que nós nascemos. Não é alguma coisa que praticamos somente, mas é um estado dentro de nós espiritual e que sempre nos conduz a uma rebelião para com Deus.
É isso que nós chamamos de pecado original. Mas o que quer dizer isso? No passado, quando se falava em pecado original, se dizia que pecado original era sexualidade. E que então todo mundo nascia com o pecado porque a mamãe e o papai fizeram sexo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não tem nada a ver com sexualidade. O pecado original é essa natureza dentro de nós, tá? De rebeldia. É essa natureza dentro de nós que desde pequenininho uma criança já manifesta, de lutar contra a autoridade de Deus, lutar contra qualquer tipo de autoridade que esteja sobre a nossa vida. Eu me lembro que lia na revista Seleções, anos atrás, uma historieta, e essa historieta era bem interessante, porque revela bem esta natureza humana e rebelde. Então diz que o papai estava na mesa, não é? E o filho estava no cadeirão, e era a hora da comida, não é? E a criança ficou de pé no cadeirão e pulava e brincava e fazia bagunça com a comida, aquela coisa toda, e o papai dizia para ela, senta, e ela fazia de conta que não estava ouvindo, etc, senta, e chegou uma hora, o papai pegou aquela criança com força e colocou sentada no cadeirão, senta. A criança olhou e disse assim, por fora eu estou sentado, por dentro eu estou de pé. Esse sou eu, é você, é a criança. Mas isso não é somente com o papai, isso é com toda a ação de Deus na nossa vida, porque nós nascemos com esse sentido de rebeldia. E essa rebeldia interior nós chamamos de pecado original. E o que a Bíblia está dizendo é que se essa rebeldia continua ativa, forte, continua dirigindo o teu jeitão de viver, então, querido, você ainda não é nascido na graça e no Espírito de Deus, por isso não é filho de Deus. E essa rebeldia da nossa natureza, não somente busca o pecado como rebelião com Deus, mas testa os limites que Deus coloca na nossa vida, e é por isso que nós nos tornamos escravizados por essa rebeldia ou pelos atos dessa rebeldia que são os nossos pecados. João vai dizer o seguinte: o filho do diabo é aquele que ainda não foi adotado como filho de Deus, e, portanto, é escravo, ou seja, dominado pelo pecado, e por isso vive no pecado. Mas quando nós somos adotados como filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, e por toda a obra redentora que Ele fez, nosso Pai, Deus, pelo poder do Seu Espírito Santo, quebra esta escravidão e nos dá uma nova natureza, não somente carnal, mas agora espiritual, por causa da presença do Espírito Santo habitando no templo do nosso coração. E aí começa uma obra tremenda, que é a obra da liberdade que Jesus nos dá. O que a Bíblia vai dizer para a gente é que muitos de nós somos escravos dos nossos pecados. Nós achamos que temos domínio sobre o nosso corpo, que nós achamos que temos domínio sobre a nossa vida, nós achamos que estamos no controle, mas na verdade nós não temos controle nenhum. E acabamos sendo dominados. E às vezes fazemos coisas que nós não imaginávamos ser possíveis de serem feitas por nós mesmos. E aí, a gente precisa de algo maior do que a nossa força de vontade para ver libertação e transformação. Nós precisamos do poder de Jesus na nossa vida. Eu já vi várias situações assim. Maridos, por exemplo, que agrediram suas esposas a ponto de chegar na porta da igreja, a esposa toda ensanguentada. E você fala depois com o marido, ele chora,
ele abraça, ele pede perdão, ele pede por favor que não se separe, e de repente isso se repete uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, e você diz, espera aí, como é que está acontecendo uma coisa dessa? Eu já vi pessoas controladas pelo pecado, onde o pecado se tornou um vício na sua vida, alguns vícios que são tremendamente destrutivos do próprio corpo, como drogas, álcool, etc., que choram, pedem perdão, dizem que nunca mais vão fazer, mas na verdade eles não têm o mínimo controle sobre aquilo que os domina, e você pode chamar isso de uma substância, mas na verdade não é uma substância somente, é um pecado. Eu já vi, por exemplo, uma senhora que perdeu o seu casamento. Um dia chegou no meu gabinete e disse, pastor, meu marido está me abandonando. Eu falei, por que ele está abandonando? Porque eu sou uma mentirosa contumaz. Eu minto, eu já fiz cada coisa, e começou a me contar as histórias que ela inventava para o marido. Uns negócios malucos, totalmente doido. E eu peguei o telefone para falar com aquele marido, ele disse, pastor, olha, eu respeito muito o senhor, eu já conheço o senhor e tudo, mas eu não acredito nessa mulher, não tem jeito. E a gente fica pensando, mas como é que pode? É exatamente isso que a Bíblia está falando. O pecado nos domina. E nós somos, na verdade, escravos do pecado, até o dia em que Deus pode entrar dentro da nossa vida através do seu Filho Jesus e quebrar as correntes que Satanás coloca sobre a nossa vida de escravidão. E aí a libertação vem de dentro para fora. E não significa que nunca mais a gente vai pecar, mas significa que agora o pecado vai se tornar um acidente de percurso e não o meu estilo de vida. E pior, quando você cair num acidente de percurso, não é mais o seu estilo de vida, imediatamente o Espírito de Deus que está dentro de você vai dizer, filho, o que você está fazendo nesse buraco? O que você está fazendo aí? Eu já te libertei, você não precisa estar aí dentro. No passado, você ia empurrado, mas agora você veio porque você quer. Toma cuidado. E aí vem sobre nós aquele sentimento de arrependimento e desejo de transformação dentro da nossa vida. Porque o Espírito Santo, quando entra dentro do nosso coração, ele escreve uma outra regra dentro da nossa alma, uma outra lei dentro do nosso coração. Se antes a lei da carne, da minha vontade, me fazia ser escravo do pecado, agora a lei do Espírito, a lei de Deus, que agora vai ser escrita por Deus dentro de nós, nos faz ser pessoas que não se conformam com o pecado. Essa é a grande diferença. Há pessoas que não estão nem aí, né? Se está certo, se está errado, se é bom, se é mal, se mentiu, não mentiu, se machucou, não machucou. E a Bíblia diz, esses são filhos do diabo. Porque o pecado é tão natural, que a gente perde a vergonha de pecar. Há algumas palavras na língua grega muito fortes. Uma delas é aselgeia, e essa palavra é uma palavra que quer dizer alguém que perdeu toda a vergonha, todo o senso de mal e bem dentro da sua vida, e o pecado se tornou algo tão natural. A Bíblia, nós traduzimos isso por impiedade, o ímpio é aquele que já perdeu qualquer senso de valor, para ele aquilo é a coisa mais natural do mundo, o melhor que pode existir, bobo é você de não estar fazendo. Agora, o Filho de Deus, ele tem uma outra qualidade, a qualidade de ser pio. O pio é aquele que olha para cima e quer saber como Deus está olhando para ele e como ele pode ser avaliado pelo Senhor todos os dias.
E há uma tremenda contradição entre a impiedade e a piedade. Piedade não é vontade, você fazer o bem apenas. Piedade é você ser alguém que tem características da graça de Deus. E é disso que a Bíblia está falando, é disso que João está falando. Olha, o nascido de novo, aquele que tem Jesus no seu coração, ele não pode ser mais escravizado pelo pecado. Mas ao contrário, o pecado vai ser um acidente de percurso, e quando ele acontecer, vai vir sobre ele arrependimento. Por quê? Porque ele é uma pessoa, um homem, uma mulher, que está buscando ser e agradar o Senhor. Se você é nascido em Cristo Jesus, eu e você fazemos parte do projeto de Deus. E a Bíblia diz aqui em João que o projeto de Deus foi vir para destruir as obras do diabo que sempre vive pecando. Por isso, não dá para um filho de Deus ser associado às obras de Satanás. Agora, quais são as implicações disso? Às vezes eu fico pensando como as implicações são seríssimas. Eu sou muito preocupado com algumas coisas, eu não sei se sou preocupado demais, mas eu acho que dentro do contexto da palavra de Deus, não. Eu recebo um salário, eu recebo da igreja um recurso financeiro para viver. E eu sempre fico pensando de onde vem esse recurso. Esse recurso vem dos dízimos e das ofertas dadas por vocês, que são colocadas no gasofilácio da igreja. A assembleia vota um orçamento e um pedacinho desse orçamento faz parte dele os salários de todos os pastores. Cada vez que eu recebo esse salário na minha mão, eu fico pensando, eu não posso gastar do jeito que eu quero, porque esse dinheiro é santo. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Ele passou pela sua mão, mas ele foi colocado para servir a Deus. E ele está na minha mão agora, não para eu fazer o que eu quero, mas para honrar a Deus, porque esse dinheiro é santo. E de repente eu fico pensando, e quando eu pego esse meu dinheiro e eu de alguma maneira financio com ele aquilo que Deus não agrada, não tem prazer, como é que Deus olha para mim? Porque esse dinheiro é santo. Aí eu fico pensando, mas será que só o meu dinheiro é santo? Se você acredita, como eu acredito, que tudo quanto Deus nos dá, tudo quanto nós temos na nossa mão é dádiva de Deus para a nossa vida, então o dinheiro que você tem também é santo, tão santo quanto o meu. E como é que eu posso pegar o meu dinheiro e permitir que esse dinheiro invista, ou seja, o elemento promotor do pecado? Aí eu começo a pensar, peraí, Senhor, me ajuda a ter sabedoria para administrar essas coisas para a Tua glória. Porque às vezes a gente imagina que não tem problema, mas as coisas são tão pequeninas e a gente faz parte do projeto de Deus. E se o projeto de Deus é destruir as obras do diabo, então eu tenho que tomar partido nos projetos de Deus. Um dos movimentos muito interessantes que aconteceu nos Estados Unidos na década de 60, final da década de 50 e década de 60, e hoje eu vou trabalhar um pouquinho de manhã e à noite sobre esse movimento, chamado o movimento dos direitos civis, onde os negros americanos pediam o direito de serem reconhecidos como pessoas. Tinha a ver exatamente com essa filosofia. Qual é o dinheiro que financia o mal? É o teu dinheiro e o meu dinheiro. E aí então os negros americanos tomaram uma decisão. Quem usava os ônibus naquela época eram os negros, que não tinham dinheiro para pegar e ter um carro. E então quando usavam o ônibus, tinha um pedacinho do ônibus reservado para negros e um largo espaço, bem confortável, reservado para brancos, que quase nenhum branco usava. E eles disseram assim, de hoje em diante, enquanto houvesse espaço separado, que é pecado,
que é injustiça, nós não tomaremos ônibus. E ninguém acreditou que isso pudesse acontecer, porque eles tinham que andar quilômetros a pé. E alguns começaram a se levantar 3 horas, 2 horas antes do que costumavam levantar e caminhavam quilômetros a pé. E os ônibus das cidades do sul dos Estados Unidos andavam vazios. Nos primeiros dias eles acharam que era apenas um strike, apenas uma manifestação. E aí ninguém deu bola. E ao contrário, começaram a fazer chacota. Mas depois da segunda, da terceira, da quarta semana, as companhias de ônibus estavam falindo. E aí, os donos das companhias de ônibus foram pedir aos governos que mudassem a lei. Há muita coisa que nós fazemos, que às vezes nós não imaginamos que está financiando o pecado. E Jesus está dizendo para a gente: eu te convoquei para ser alguém que junto comigo destrói as obras do diabo. O Filho de Deus não é apenas aquele que está não cometendo ou evitando de cometer algumas coisas ou alguns atos, isso é o básico. Mas é alguém que sabe que ele vive para a glória de Deus e para fazer diferença nessa terra. E tudo quanto ele faz, tudo quanto ele fala, em tudo quanto ele investe, tem que ser para a glória de Deus. E se de alguma maneira o meu dinheiro, o seu dinheiro, a minha palavra, a sua palavra, a minha casa, a sua casa, ou qualquer outra coisa, contribui para que o reino das trevas cresça, então espera aí, Deus me chamou para destruir as obras do diabo. E eu vou ter que tomar algumas decisões. É disso que João está falando. É uma postura ética muito forte. Eu fui chamado pelo Senhor Jesus para fazer diferença nessa terra. Eu fui chamado para viver pureza, mas eu fui chamado para ser parceiro de Deus nas suas obras. João afirma que se o meu modo de vida é marcado pela sua incapacidade de abandonar o pecado, ou seja, você ainda é escravo, então este DNA não procede de Deus. O que você está precisando é ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em suma, não adianta você estar na igreja A ou B. Não adianta você conhecer todos os versículos da Bíblia, se Jesus não é aquele que transforma o seu caráter. Então, sinto muito, você ainda não é filho de Deus. Se os seus negócios não refletem o caráter de Jesus, você não é filho de Deus. Se a tua palavra não é sim e não, porque a Bíblia diz que passa disso, é de procedência de onde? Maligna. Você precisa nascer de novo em Cristo Jesus. Não adianta você experimentar as coisas tremendas do poder de Deus, se o poder de Deus não é capaz de transformar a tua vida. E João está dizendo bem claro, olha para a vida das pessoas. E se a vida delas reflete a beleza de Jesus, a pureza de Jesus, a seriedade de Jesus, a palavra de Jesus, não somente no jargão das Escrituras, mas num compromisso, num jeito de viver, então você pode dizer, esse é crente, esse é cristão, esse é filho de Deus. Agora, se ele tem toda essa conversa, mas é mentiroso, é ladrão, não tem seriedade com os seus compromissos financeiros, tem uma vida torta moralmente falando, então pode olhar bem no olho e dizer, filho, vê se converte, porque você ainda não entendeu que Jesus tem que mudar a tua vida. Eu creio num Deus todo-poderoso, que derrama carismas sobre as nossas vidas. Mas, querido, carisma sem caráter não tem nada a ver com aquilo que Deus faz nessa terra. É confusão.
E Deus quer que a gente viva o carisma, o poder de Deus. Mas esse carisma tem que estar acompanhado do caráter, do jeitão de ser do nosso Senhor. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Como é que está a tua vida? Como é que estão os teus negócios? Como é que está a tua conta? Para quantas pessoas você já prometeu um monte de coisa e não fez nada? Como é que estão os teus relacionamentos? É isso que a Bíblia está falando. Não dá para viver um cristianismo sem compromissos que mexam com o nosso caráter. Logo em seguida, João vai começar a acrescentar um quinto elemento, que é o amor. Verso 10 diz assim: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. João, capítulo 3, diz assim, 1 João capítulo 3, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade, e assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas essas coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. A quinta característica da paternidade divina em nossa vida é a prática do amor. Ele diz, olha, a quarta, não é, foi você aprendeu, você entendeu que você é nascido de novo em Cristo Jesus, viva uma vida segundo o Senhor da tua vida. Mas ele diz, se você vive essa vida segundo o Senhor da tua vida, então naturalmente você vai amar o seu irmão. João está usando um estilo de pensamento, que é o estilo do pensamento hebraico. Nós estamos acostumados aqui no Ocidente a usar uma maneira de dividir os tópicos, não é? E a gente chama de maneira analítica. A gente coloca lá uma base, um tema, e vai primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Mas João pensa do jeito oriental. Ele pensa como que em caracol, tá? Tem uma imagem aqui, não sei se dá para jogar essa imagem. Aqui, imagina uma escada dessa aqui, tá? Aquele amarelinho que está lá embaixo é o primeiro degrau. E aí ele vai, e você vai subindo devagarinho, devagarinho, e ele vai intercalando os assuntos e conduzindo você para frente. Você pode ver que em cada bloco ele para e introduz o próximo. E você terminou de ver o bloco no capítulo 2 que falava sobre o pecado. E ele diz, olha, se você é nascido de Deus, você tem Deus como Pai, você vai abandonar o pecado, vai viver uma vida bonita, mas vai também amar o seu irmão. E ele te leva para o próximo degrau dessa escadinha. Amor fraternal
é uma das características do DNA de Deus. Afinal de contas, Deus é amor. Ele não tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Por isso, João não vai colocar apenas mais um degrauzinho, como a gente faria no pensamento analítico grego. Ele vai colocar uma escadaria inteira para a gente tentar entender o que significa amar. E ele investe uma série de degraus agora, para que a gente possa compreender não somente do que se trata o amor, como uma das características do Pai, mas também as maneiras pelas quais estas características afetam o nosso estilo de vida. Por isso, o meu propósito agora é tentar introduzir essa matéria. Só começar. E vou continuar hoje à noite, se Deus permitir. Tentando ilustrar o que o apóstolo está falando agora sobre a próxima característica. Você está vivendo uma vida bonita aos olhos do Senhor, então agora Ele te convida a amar como o Senhor ama. Porque amor é uma das características de um filho de Deus. Porque amar é uma ordem que procede da natureza do Pai para os seus filhos. Versículo 11 diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ele está dizendo o seguinte: no Velho Testamento, no Novo Testamento, em todo o tempo, Deus está dando uma ordem: aprenda a amar. Não é coisa nova, porque isso procede da natureza de Deus. João apresentava essa primeira razão pela qual o amor é algo que revela quem somos ou de quem somos filhos, pois amar vem da natureza de Deus, do Pai. E no capítulo 4, ele vai retornar a esse tema e vai enfatizar que Deus é amor, e que é uma grande incoerência imaginar que alguém que tenha o DNA de Deus não revele aquilo que Deus é. João 4, versículo 7 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? O que Ele é? Ah, não ouvi. O que Ele é? Você acredita nisso mesmo? Ele está dizendo, ó, se você não ama, você não tem nada a ver com Deus. Porque Deus é o quê? Amor. Agora, ele diz em paralelo que Satanás tem uma característica, e que a característica do diabo já é bem diferente da de Deus. E o DNA do diabo é ódio, ira, mágoa, rancor, vingança. Versículos 12 e 13 diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. O DNA dos filhos do diabo, em termos de amor, em termos de vivência afetiva, é ódio. E ele ilustra colocando a figura de Caim como um modelo. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel, está logo no comecinho da Bíblia. Os dois irmãos foram chamados por Deus. Os dois irmãos tinham que oferecer um culto a Deus. Deus já havia revelado a forma do culto que ele receberia. Deus já havia ensinado como ele queria ser adorado. Abel cumpriu
aquilo que Deus havia ensinado e adorou a Deus do jeito que Deus queria. E Caim? Caim também foi adorar a Deus, mas ele não queria adorar a Deus do jeito que Deus tinha pedido. E então ele fez o culto segundo a cabeça dele, do jeito dele. Ele apresentou lá as suas oferendas, que eram diferentes da de Abel. E aí então o Senhor aceitou o culto que Abel ofereceu e rejeitou o culto que Caim havia oferecido. E Caim ficou muito bravo, mas muito bravo, com raiva de Abel, porque Abel havia sido aceito por Deus no seu culto, e ele não. E num dia, num ímpeto de ira e de raiva, ele mata o seu irmão por causa disso. Enterra e esconde o corpo. E segue a vida. E quando Deus vai procurar Caim outra vez, ele diz: Caim, onde é que está o teu irmão? E ele olha para Deus e diz assim: por acaso eu sou aquele que tem que cuidar do meu irmão? Sei lá, mas ele já tinha matado e enterrado o homem. João pega essa figura e diz assim: olha, os filhos de Deus amam, porque tem o DNA de Deus. Mas os filhos de Deus vão acabar odiando, e vão odiar especialmente os filhos de Deus, porque aquilo que os filhos de Deus fazem, creem, pregam, ensinam, se confronta com aquilo que os filhos do diabo fazem, pregam e ensinam. E se torna tremendamente irritante, porque aquela falsa apaziguação da consciência de um culto que Deus não aceita, de uma vida que Deus não quer, ela é agora confrontada por aqueles que vivem a vida e o jeitão de ser que Deus ensinou. O que João está dizendo é que, enquanto nós somos chamados a amar, o diabo nos chama, ou melhor, chama as pessoas a perseguirem aqueles que amam a Deus. E ele chega à seguinte conclusão: os filhos do diabo sempre odiarão, perseguirão, e alguns até tentarão matar os filhos de Deus, simplesmente porque não conseguem suportar o jeito que eles vivem, o amor que demonstram ao seu Pai Deus, o compromisso de fidelidade aos seus mandamentos. De alguma maneira, o Pai, Deus, revela nessa terra a aprovação dos seus filhos. E essa aprovação que ele dá aos seus filhos incomoda aos filhos do diabo. Mas apesar do mundo nos odiar, nós continuamos amando, pois somos filhos de Deus, que é amor, e que amou as pessoas a ponto de tomar o lugar delas na cruz do Calvário. O que aqui está sendo apresentado é uma lição tremendamente profunda. Ele está dizendo que no mundo muita gente não vai gostar da gente, vai criticar a gente, e vai criticar a gente por aquilo que a gente faz de justo e honesto. Com certeza já aconteceu isso na tua vida. Você está aqui hoje num domingo de manhã, e muito provavelmente gente da sua família vai dizer para você: o que você está fazendo no culto? Todo dia agora? É domingo, é segunda, é terça, é sexta, agora virou. Incomoda tremendamente. Incomoda tremendamente.
Interessante que não falariam nada para você se você estivesse num bar. Não teriam coragem de criticar a tua vida se você estivesse fazendo alguma coisa errada. Iam dar um sorrisinho e ficar quieto. Mas porque você está na igreja, vão criticar você. Porque essa é a maneira como o diabo trabalha. Mas a Bíblia diz que apesar disso, você tem que amar. Amar. Essa semana eu estava lendo um livro interessante, recomendo a leitura para você, de Philip Yancey, chamado Alma Sobrevivente. Nesse livro ele conta a história de vários personagens da história, pessoas que marcaram a história e como Deus usou essas pessoas. Mas nesse livro ele faz uma confissão tremenda. Quando ele fala sobre Martin Luther King, ele afirma que ele foi um dos profetas do século XX. E ele ilustra como tantas vezes os descendentes de Caim, de que fala aqui João, descobrem razões para perseguir os que falam a verdade de Deus. E ele chama esse capítulo do livro dele, em vários pedaços, de Confissões de um Racista. É muito interessante porque Philip Yancey, ele era um jovem naquela época e ele era um racista. Ele estava do outro lado dos direitos civis. E agora já mais velho, depois que os tempos passaram, ele escreve as suas confissões. O que estava dentro do coração dele? E é interessante que ele era membro de uma igreja batista. E aquilo que eu vou falar, fala mal da minha igreja. Porque o pecado tem que ser dito onde está, não importa onde ele esteja. E Philip Yancey é muito sincero. E eu vou ler aqui, vocês me permitam, alguns trechinhos. Não sei se vai ser possível colocar na tela. Mas ele diz o seguinte: as pessoas da minha igreja cunharam um nome para ele, para Martin Luther King. Martin Lúcifer Negrão. A apropriação que Martin Luther King Jr. fizera do evangelho cristão era o que mais perturbava a todos nós. Afinal, ele era um pastor ordenado e até mesmo minha igreja fundamentalista reconhecia a integridade do seu pai, Dad King, respeitado pastor da Igreja Batista Ebenezer. É claro que tínhamos nosso modo de resolver essa dissonância de comportamento e dizíamos que o jovem King era comunista de carteirinha, um agente marxista que posava de ministro cristão. Dizíamos que Dad King havia criado Martin de maneira adequada, mas que o seminário Crozer, situado no norte do país e muito liberal, havia poluído a sua mente. Ele seguia o evangelho social, se é que seguia algum evangelho. Nunca nos perguntamos quantos outros seminários conservadores haviam aceitado Martin como aluno, porque ele era preto e esses seminários não aceitariam. Quando surgiram os rumores de uma conduta sexual inadequada, para nós o caso estava encerrado. Martin Luther King Jr. era uma fraude, uma imitação, jamais um cristão verdadeiro. Biografias recentes de King tratam dessas acusações de maneira detalhada. A maioria dos rumores está ligada a agentes do FBI, pois Edgar Hoover tinha uma vendetta pessoal contra King. King jamais teve qualquer simpatia pelo comunismo, embora às vezes se cansasse das injustiças praticadas debaixo do capitalismo democrático. Possui ainda hoje um dos cartões que os diáconos imprimiram para dar a qualquer defensor dos direitos humanos que aparecesse. E aí vem em negrito esse cartão itálico: crendo que os motivos ocultos de seu grupo sejam estranhos aos ensinamentos da palavra de Deus, não podemos dar-lhes boas-vindas e respeitosamente pedimos que vocês deixem o recinto em silêncio. As Escrituras não ensinam a irmandade de todos os homens e a paternidade de Deus.
Ele é criador de todas as coisas, mas é Pai apenas daqueles que foram regenerados. Se algum de vocês está aqui com o sincero desejo de conhecer a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, teremos um enorme prazer em conversar individualmente sobre a palavra de Deus. Depois do caso Brown versus o Board de Educação, nossa igreja fundou uma escola particular. Nesse caso, foram obrigadas as escolas a receberem negros. A nossa igreja fundou uma escola particular que era um refúgio para os brancos, pois ela bania expressamente todos os alunos negros. Alguns membros saíram da igreja em protesto quando o jardim de infância se recusou a admitir a filha de um professor negro da escola dominical, mas a maioria aprovou a decisão. Um ano depois, a igreja rejeitou a carta de transferência de um aluno do Instituto Bíblico Carver. Seu nome era Tony Evans, e ele se tornou um destacado pregador e orador na cidade de Dallas, no estado do Texas. A base teológica do racismo, o pastor ensinava que a palavra hebraica Cã significa queimado, preto, fazendo do filho de Noé o pai de todas as raças negras. Numa maldição imprecada por Noé, Cã deveria ser o mais baixo dos servos. Era isso que eu ouvia quando o meu pastor explicava por que os negros eram bons garçons e as negras boas empregadas domésticas. Ele imitava seus movimentos na plataforma, mexendo os quadris, como se estivesse evitando uma mesa, fingindo agitar uma bandeja com comida acima da sua cabeça, e todos nós ríamos de suas brincadeiras. Os garçons negros são bons nesta profissão, porque este é o trabalho que lhes foi destinado por Deus por meio da maldição de Cã, dizia ele. Ninguém se preocupava em destacar que a maldição fora pronunciada, na verdade, contra o neto de Noé, Canaã, e não contra Cã. Na mesma época, o Baptist Record, uma publicação do estado do Mississippi, publicou um artigo que defendia a ideia de que Deus queria os brancos governando sobre os negros. Por quê? Uma raça cuja inteligência média beira a estupidez está obviamente privada de qualquer bênção divina. Se alguém questionasse essa doutrina claramente racista, os pastores saíam com o expediente infalível da miscigenação, mistura de raças, que alguns especulavam ser o pecado que havia levado Deus a destruir o mundo nos dias de Noé. A simples pergunta: você quer que a sua filha traga para casa um namorado negro? Silenciava todos os argumentos raciais. Eu não sei o que você sente, mas eu sinto vergonha. E é triste para mim ter de admitir que estes eram pensamentos e atitudes professados em uma igreja batista na cidade de Atlanta, que representavam o pensamento de muitos dos batistas do Sul, inclusive de John Philip Yancey, do jovem Philip Yancey. Quando nós lemos palavras assim, nós descobrimos o porquê João leva tão a sério os testes da verdadeira fé. Porque, queridos, o simples professar de uma crença ou pertencer ao rol de membros não é suficiente para que Deus possa dizer que o seu DNA está impregnado na vida e no coração de alguém. Se a tua vida não reflete nos seus atos, nos seus valores, nos seus negócios, a graça de Deus, sinto muito, você pode ser membro dessa igreja, mas pode ser um filho do diabo. E se você não é capaz de olhar para todos os homens, pretos, brancos, ricos ou pobres, como pessoas dignas da grandeza da graça de Deus,
Então eu posso dizer para você com toda certeza, você é filho do diabo. Às vezes a gente lê as Escrituras, queridos, e não deixa que as Escrituras revelem para a gente o que Deus está lendo no nosso coração. Nessa manhã eu queria orar com você, lendo as palavras do Philip Yancey. Eu vejo que tantas vezes, dentro da igreja, de gente que professa a sua fé em Cristo Jesus, há tanta coisa que precisa ser quebrada e transformada. Há tanta mentira, há tanto ódio, há tanto negócio esquisito, há adultério, há falta de amor, há orgulho. E aí o Senhor diz assim: não foi isso que eu queria escrever no teu coração. E às vezes a gente vai batendo no peito, como os fariseus batiam no peito, e Jesus tinha que olhar para eles e dizer assim: raça de víboras. E às vezes eu fico me perguntando, será que aqui nesse lugar não tem um bando de raça de víboras? O que eu oro a Deus nessa manhã é que Deus promova dentro de nós arrependimento. E arrependimento é a gente sentir a dor do nosso pecado e fazer aquilo que Philip Yancey está fazendo aqui. Ele escreve num livro que vai para o mundo inteiro e está dizendo: me envergonho de ter feito parte desse negócio, porque naquele tempo eu não enxergava que é pecado, mas hoje eu sei que é pecado e eu não posso me calar. E ele termina esse capítulo de uma maneira tremenda. Diz assim: eu tenho medo de não enxergar, e do meu coração está tão endurecido para outra vez eu não ver outros pecados que na minha geração e na minha época eu esteja cometendo, e que são tão vergonhosos quanto aqueles do passado, mas eu não estou com os olhos abertos para enxergar. Essa manhã eu queria orar por você. E tenho 2 focos nessa oração. O primeiro foco: querido, se você ainda está escravo do pecado, o pecado domina a tua vida, você está precisando de um libertador aí dentro de você. E esse libertador é Jesus. E Ele vai pedir para você algumas atitudes claras, fortes, decisivas, que talvez sejam criticadas por muitas pessoas. Começa com a porta aberta do coração, mas não pode ficar só com a porta aberta do coração, porque às vezes o lixo que está lá dentro, Jesus quer que a gente bote para fora, e a gente tem que admitir que aquilo que a gente está botando para fora é pecado. E se Jesus veio para destruir as obras de Satanás, eu tenho que começar dentro do meu coração. Mas Ele vai colocar um outro valor, e você vai estar buscando isso de Deus agora, que nesse valor você possa não apenas enxergar os seus erros e os seus pecados, mas amar as pessoas que Deus ama do jeito que Deus ama. Hoje à noite eu vou continuar falando sobre amor. Quero falar sobre quais reações que Deus espera quando você for a vítima desse ódio. E quero falar quais são os limites do amor na nossa vida. Por isso eu convido você para estar aqui. Mas agora eu quero orar por libertação, por transformação, por mudança. Eu vou usar uma palavra muito forte aqui. Chega de ser cara de pau. Está entendendo? Chega de ser aquela pessoa que tem 2 palavras, uma aqui dentro, quando sai lá fora é outra.
A gente tem que entender que vida cristã é uma coisa muito mais séria. É a invasão do reino de Deus, saqueando o reino das trevas dentro da nossa alma. E talvez o que você esteja precisando, não importa quantos anos de igreja você tem, é de nascer de novo em Cristo Jesus. E deixar Jesus ser o Salvador e o Senhor da tua vida. Porque quando Ele é o Salvador e o Senhor, tem que mudar, querido. Não dá para ser tudo do jeitinho que estava, para copiar os modelos que talvez se pratique aí fora. Porque agora a gente tem um Senhor e tem um valor novo. Se o Espírito de Deus hoje testifica no seu coração, essa é uma palavra muito séria, muito séria. Mas se o Espírito de Deus testifica no seu coração, eu quero convidar você para sair do seu lugar hoje em arrependimento, confissão de pecado e busca de transformação. Philip Yancey escreveu no seu livro Confissões de um Racista. Ele escreve 3 ou 4 vezes nesse capítulo isso, que aquelas eram confissões de um racista. Mas nós talvez tenhamos que fazer outros tipos de confissões. E você vai chegar aqui hoje dizendo para o Senhor: essa aqui é a confissão de um adúltero, de um mentiroso, de um cara que faz negócios que não são tão morais assim, de alguém que não leva a sério os valores do reino na sua vida. Se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. Você vai vir aqui em arrependimento, em fé, em busca de algo que só Jesus pode fazer, só Jesus, mais ninguém pode fazer, absolutamente ninguém. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem, porque o que Jesus quer fazer é transformar, é mudar, é consertar, é construir, mas Ele primeiro tem que aniquilar a obra do diabo na nossa vida, porque o DNA do Pai tem que entrar dentro da gente, e o DNA do Pai revela a natureza do nosso Pai, a beleza do nosso Pai. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vem. Hoje é dia de limpeza. Hoje é dia de que a gente quer abrir a alma e dizer: Jesus, entra, lava, transforma, quebra. Eu me envergonho disso, daquilo outro, te peço misericórdia. Mas eu não quero me levantar daqui para continuar fazendo a mesma coisa. Eu preciso de uma intervenção poderosa do Teu Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo, vem, ó Espírito, vem. A primeira parte da oração, só tua, dá nome. Yancey disse que era a confissão de um racista. E a sua? Confissão do quê? Pede perdão e pede libertação. Se tem alguma coisa que te escraviza, quero dizer que Jesus veio para destruir as obras de Satanás na nossa vida. Você não precisa ser escravo de mais nada, o Senhor é poderoso. Você vai confessar o seu pecado e vai dizer: Jesus, eu vou entregar a chave dessa paixão, eu vou entregar a chave desse desvio, desse pecado, dessa vontade, nas tuas mãos. Eu não tenho poder, mas o Senhor é poderoso para transformar a minha alma. Infunde, pede para Jesus infundir, colocar o Espírito Santo dele aí dentro, nessa questão específica. Queria orar agora por você. Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu. Essa palavra foi dura, Senhor, tão dura, mas ela veio das tuas escrituras, e ela, Senhor, é comprovada pela história.
E nesta hora nós, como teus filhos, que queremos ser filhos amados, em quem o Senhor tem alegria, nós estamos pedindo, Senhor, perdoa-nos. A nossa oração é de confissão. Cada um, Senhor, tem colocado os títulos diferentes nessa confissão, porque tem a ver com a história da sua própria vida. Mas todos nós estamos pedindo uma coisa: vem, ó Espírito Santo, e entra dentro de nós e infunde o poder libertador. Que aquilo que nos escraviza agora, que as algemas que Satanás tem colocado de escravidão, nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, pela vitória da ressurreição, em nome de Jesus, que cada uma dessas algemas seja quebrada agora, destruída. E que nesse instante o Espírito Santo do Deus vivo entre para fazer uma limpeza, uma transformação, uma mudança de visão e de valores. Vem, ó Espírito Santo, vem, vem, vem. O que eu posso fazer, Senhor, é clamar-te. Eu não tenho esse poder e não há homem na face da terra que tenha. Mas todo o poder está nas tuas mãos. E a tua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor está colocando um estrado para colocar todos os inimigos do Senhor debaixo dos seus pés. Então começa agora, Senhor, a colocar debaixo dos teus pés os inimigos do Senhor que estão dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso jeito de viver, que envergonham o Senhor, porque nós trazemos o nome do Senhor. E nós queremos que a nossa palavra seja uma só, uma palavra digna de honra, porque o Senhor colocou o selo da tua graça sobre a nossa vida. Faz essa obra nas casas, Senhor. Tem casas quebradas aqui. Ó Senhor, ajuda. Tenha misericórdia. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Você fica aqui um pouquinho, querido, fica de pé. Você também fica em pé. Enquanto a gente canta essa canção, os pastores vão descer aqui, e alguns líderes da igreja que queiram vir vão abraçar você e vão orar especificamente por alguma razão. Você não precisa contar a história toda, não. Só diz: olha, eu quero orar por você, tá? Alguém vai chegar e vai dizer: eu quero orar por você. Qual a razão? Você diz: olha, eu queria que essa área da minha vida você intercedesse a Deus. E essa pessoa vai colocar a mão sobre você e vai orar por você, tá bom? Então venham agora os pastores, alguns líderes. Enquanto isso, nós, como povo de Deus, encerramos esse culto cantando. E o povo de Deus vai ficar orando aqui, tá? Quando essa música terminar, terminou o culto, tá bom? E o povo de Deus vai estar aqui orando uns pelos outros, na presença do Todo-Poderoso. Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Aleluia, Senhor. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Amém. Aleluia. Você só sai daqui se alguém orar por você, tá? Se ninguém orou, espera que alguém vai orar. Se você conhece alguém que está doente da alma, amargurado, ferido, sofreu injustiças, dor, e está doente por causa disso, traz hoje à noite no culto, porque a gente vai falar sobre esse amor que liberta a gente, que cura a gente, que transforma a gente, e tem muita gente precisando disso, tá bom? Vai na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você.